Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu começo uma série nova aqui com vocês. Eu vou contar sobre alguns personagens da mitologia nórdica e vamos começar com Odin. Odin já era mais ou menos conhecido da população em geral, mas é claro que sua popularidade disparou depois das séries Vikings, por exemplo, ou entre outras séries também, mas ao universo cinematográfico da Marvel, com Odin lá, Anthony Hopkins, meio piratão ali com um olho só. Vamos entender um pouquinho disso? A princípio, o mais importante que você precisa saber é que ele é o chefe do panteão da mitologia nórdica, pelo menos essa mitologia nórdica que chegou mais estruturada pra gente. Odin é o chefe do panteão, muitas vezes identificado como pai de todos. Ele tem mais de 150 nomes, mas os dois principais são Odin e pai de todos. E ele é deus da poesia, da sabedoria e dos mortos em batalha. Ele está numa classe de deuses que se chama Aesir, e todos eles, diferente dos deuses Vanir, eles são ligados à batalha. Eles são deuses marcianos mesmo. Então, de alguma maneira, ele está envolvido com isso e a gente vai ver um pouquinho como. Ele é filho de um deus da segunda geração com uma giganta. Inicialmente, duas figuras existiam. Uma vaca e um gigante. Ele é um gigante primordial que gerava outros gigantes. Eles viviam numa região de gelo. Aí a vaca, para se nutrir, ela lambia o gelo. O gigante, para se nutrir, bebia o leite da vaca. Conforme essa vaca foi lambendo o gelo, ela foi descongelando um ser. Esse ser era Buri, o primeiro dos deuses. Buri teve um filho chamado Bur, que é pai de Odin. Bur teve um relacionamento com uma giganta chamada Bestla e juntos tiveram Odin. Não só Odin, como pelo menos mais dois irmãos, mais dois filhos, que chama Vili e Ve. Então Odin, Vili e Ve são os três irmãos meio sapecas ali que tiveram uma ideia: matar esse gigante primordial, que inclusive tem o nome de Ymir. Esse gigante que bebia o leite da vaca, ele foi atacado por esses três, Odin, Vili e Ve, morreu. Eles conseguiram vencer esse ataque e através do corpo de Ymir é que tudo que existe foi criado. Então todo o corpo de Ymir se tornou alguma coisa. O crânio, as nuvens, o pelo, as florestas, a carne, a terra, esse tipo de coisa. Cada parte de Ymir se tornou o que a gente conhece hoje como criação, como a terra, como a existência. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, lá na Mesopotâmia, nós temos uma história parecida. Nós temos Marduk de um lado e nós temos Tiamat de outro. Quando Marduk consegue vencer Tiamat, ele faz a mesma coisa que Odin, Vili e Ve fizeram com Ymir. Eles transformam o corpo de Tiamat na existência. Então é legal saber que existe essa comparação, sendo que a Mesopotâmia fica lá no Oriente Médio. E a gente está falando dos nórdicos da Europa, né, na região norte da Europa. Dá para fazer um paralelo interessante. E, apesar de Odin também ser conhecido como pai de todos, ele não era pai de todos. Apesar dele ter feito a criação com seus irmãos, ele não gerou todo mundo, não. Ele gerou alguns personagens importantes. Existem duas fontes principais da mitologia nórdica. São os Edas e tem um outro tipo de escrito, que são as sagas. Os Edas, eles são dois, em prosa e poético. O Eda em prosa foi escrito por um cara chamado Snorri Sturluson, eu aqui com o meu fluente em nórdico, é mais ou menos esse o nome dele. Ele, com conhecimento da época, com contato com canções, com tradições orais, com algumas coisas escritas e tal, ele escreveu sobre o que ele tinha conhecimento. Então ele deu uma narrativa específica, ele tirou do formato de poema e escreveu, por isso que é chamado de Eda em prosa, porque é uma prosa, é uma conversa. Tá escrito ali um pouco melhor, no sentido de não respeitar a poesia que o Snorri fez. Então a gente tem isso aqui, que alguns olham e falam, puta, acho que ele inventou, acho que ele adaptou, acho que ele deu a cara dele. E nós temos a Eda poética, que ela é mais antiga do que a Eda em prosa, só que alguém unificou. Ninguém sabe exatamente quando isso foi condensado, quando deixou de ser oral e alguém escreveu. Então, é claro que a gente vai ter divergências. Inclusive, o Snorri, ele cita alguns textos que foram perdidos, que não foram compilados
na Edda Poética. Ninguém sabe onde está. Outras citações que ele faz, você consegue ver na Edda Poética. Apesar de não ter sido ele que compilou, era um texto ali que talvez uma galera tivesse contato. E eu tô falando disso porque tem diferenças entre os Eddas, entre os escritos. Tem hora que um é filho de tal, tem hora que outro é filho de tal, um fica... Então tem essas diferençazinhas que é muito comum nesse tipo de escrita, nesse tipo de ensinamento. Aqui então eu vou falar de quem é mais... O teste de DNA foi confirmado. É mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. 4 são os principais filhos de Odin. Thor, tem ali uma polêmica que eu já joguei aqui no canal, ele não é intelectualmente incrível não, tanto que ele perde ali uma competição, ele acha uma coisa uma hora e é outra e tal. Em todo caso, Thor é filho dele, é o mais forte, disparado de todos os deuses. Baldur é outro filho de Odin, ele é querido por todos, ele é um deus legalzão, sabe? Todo mundo quer ver ele bem. E aí acontece uma história trágica. E outros 2 filhos é Vali e Vidar. Talvez você não tenha ouvido falar deles, mas eles aparecem principalmente lá na frente, lá no Ragnarok, que é o fim do mundo, é o crepúsculo dos deuses, e eles vão meio que ter uma característica de vingança. Odin tinha também algumas ferramentas que auxiliavam na sua jornada. A arma mais importante que ele tinha era uma lança mágica feita pelos anões, e uma vez que ela fosse lançada, nada pararia o seu curso até seu alvo. Ele também tinha um bracelete ou um anel de ouro, que a cada 9 noites gerava 8 itens de ouro de igual tamanho. E aí ele podia ou acumular riqueza, ou dar para quem fizesse sentido ali, para quem ele quisesse agradar. Ele também tinha um transporte, que é um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. E a história desse cavalo é sensacional, porque Loki, o personagem da mitologia, tenta ajudar os deuses a se livrar de um gigante, porque é culpa dele que o gigante está ali e tal. E aí ele se transforma, o Loki tem essa habilidade, né, de se transformar em outras coisas, ele se transforma numa égua e assim ele atrai o garanhão, o cavalo macho desse gigante, e leva esse cavalo para dentro da floresta, fazendo com que o gigante tenha alguns problemas ali. Só que a história não termina por aí, porque esse garanhão acaba tendo uma relação com o Loki transformado em égua, e depois Loki aparece grávido e dá à luz a Sleipnir, que é esse cavalo de 8 patas, que é o mais rápido dos cavalos de toda a mitologia nórdica. Então Odin tem como montaria o cavalo mais rápido de toda a história, de toda a mitologia, e é filho de Loki. Falando ainda de animais, Odin tem 2 corvos, bem fofoqueiros, que correm pelos mundos e retornam com as novidades do que está acontecendo nos lugares, né, em toda a Yggdrasil, em todos os mundos. E ele também tem 2 lobos que tem a ver ali com os mortos em batalha. Então eles aparecem exatamente quando tem os corpos no chão. São os lobos de Odin, que tem a ver com a ira, tem a ver com a raiva, tem a ver com esse lado mais instintivo, agressivo do lobo. E por isso que não são cachorros. Eu quero agora contar pra vocês o porquê que ele é Deus dos poetas, Deus da sabedoria e Deus dos mortos em batalha. Primeiro, sobre a poesia. É uma história bem específica onde Odin consegue beber o hidromel dos poetas. E essa história, inclusive, tem aqui no canal, você pode acessar clicando aqui. É uma história legal, cheia de trama, um monte de coisa acontece, mas no fim das contas ele consegue ter acesso a isso e finalmente se torna Deus dos poetas. Ele consegue agora ter essa habilidade, ser um poeta, ser um artista. Olha que bonito. Por outro lado, o Deus da sabedoria, ele tem esse título por várias histórias, não por um único acontecimento. Algumas dessas histórias estão aqui no canal, você pode ver pelo menos uma delas aqui, mas eu vou contar pra vocês rapidamente. Primeiro, Odin não tem um olho. Talvez lá na Marvel você tenha percebido que ele usa um tapão de olho, então é mais ou menos essa ideia mesmo, ele não tem um olho. E ele oferece o olho em troca de sabedoria. Tem um poço num dos reinos, no reino dos gigantes, ele visita um gigante que guarda o poço da sabedoria. E aí, em troca de poder beber desse poço da sabedoria, ele oferece o seu olho e pode beber. Uma curiosidade, ele bebe com uma caneca que é um chifre chamado Gjallarhorn. Essa mesma caneca, esse mesmo chifre, vai ser dado depois para o Heimdall, que é o protetor da Bifrost, da ponte que junta a terra, que é chamada de Midgard, com a terra
dos deuses, chamado de Asgard. Então Heimdall fica ali de olho quem que tá atravessando. E esse chifre vai servir de corneta, de berrante, de aviso quando os gigantes atravessarem ou quando qualquer inimigo atravessar. Então eu acho muito curioso essas coisas da mitologia nórdica porque é o mesmo chifre que Odin bebeu. Uma outra história bem especial sobre a sabedoria de Odin é quando ele ficou pendurado por 9 dias na Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore que segura todos os mundos, todos os reinos da mitologia nórdica. Então Odin ficou ali preso por sua própria lança na Yggdrasil, passando fome, ninguém levava nada para ele. Ele ficou ali 9 dias e aí ele teve acesso às runas. E as runas é um elemento, é uma ferramenta importante dentro da magia nórdica. Ora, é entendida como um oráculo, como o tarô, o tarô da mitologia nórdica são as runas, só para facilitar aí para quem não está acostumado com o que são runas, né? Então ele tem acesso a isso, então ele consegue com cada runa fazer uma coisa diferente. E é muito interessante que na mitologia nórdica vai citando mais ou menos o que as runas podem fazer, ou o conjunto delas, ou mais ou menos o que é possível fazer ali. Dá pra se proteger, dá pra atacar, né? Tudo astralmente, assim. Dá pra fazer alguém fazer tal coisa, te obedecer, não sei o que, é muito interessante. Então as runas também foi uma fonte de sabedoria para ele. Uma outra fonte de sabedoria é o seguinte: é muito comum nas histórias da mitologia nórdica eles fazerem batalhas, mas não batalhas de soco, de espada, não, nada disso. Batalhas verbais, batalhas formais verbais. É como se fosse um quiz. Passo ou repassa dos deuses, sabe assim? Quem não consegue responder uma pergunta é morto, tem esse tipo de aposta. Se você não conseguir, você me dá tal coisa, ou se você não conseguir responder, eu vou te matar. Tem esse tipo de coisa lá, né? Então é muito interessante porque Odin acaba entrando nesse tipo de disputa com algumas pessoas. Tem hora que ele vai até o reino do inferno, até o submundo e faz algumas perguntas, tem hora que ele combate com um gigante que faz esse tipo de coisa e assim por diante. Então ele conversa ou tem essas disputas com seres sábios. E aí ele vai adquirindo conhecimentos cósmicos, conhecimentos dos mais variados tipos, e aí vai acumulando essa sabedoria. Eu vou contar agora um pouco para vocês sobre o Valhalla. Valhalla talvez você já tenha ouvido falar em algum momento sobre ele. Se você acompanha o canal sabe que eu falo muito do por conta de uma música, de uma banda de metal que eu gosto de ouvir, que chama Blind Guardian, inclusive. Mas antes de contar sobre isso, eu quero te convidar. Essa semana nós estamos inaugurando o curso de mitologia nórdica que eu elaborei. E eu vim do futuro para falar para vocês que a gente estruturou esse curso de uma forma muito especial. Espero que vocês gostem. Dê uma olhada na descrição do vídeo que tem o link para vocês olharem todo o cronograma. Basicamente, a gente começa fazendo algumas considerações iniciais e depois eu faço uma contextualização sobre quem eram os nórdicos, para finalmente a gente entrar na mitologia, mas iniciando com personagens, criaturas mitológicas, mundos, a tal da Yggdrasil, o que era, o que acontecia em cada mundo, tem coisas que a gente acha que sabe, que vê na internet, mas que não é, principais deuses, tem deus daqui, tem deus dali, tem um personagem lá, quem eram os gigantes, no fim das contas, eram gigantes mesmo? Quem que eram essas criaturas? E num segundo momento, ou num terceiro momento, a gente entra nas histórias, nas narrativas. Eu conto para vocês, desde a criação do mundo, o passado mitológico, como os deuses vão se estruturando, chegando à percepção ou à identidade que a gente conhece, com as minhas interpretações sobre esses momentos, até o presente mitológico, onde a gente tem um monte de histórias incríveis. Conto ali uma saga em especial no final desse presente mitológico, para finalmente a gente entrar no futuro, que é o crepúsculo dos deuses. O momento em que os deuses vão realmente enfrentar um problema. Então, dá uma olhada aqui. No início, nesse primeiro mês de lançamento do curso, tem desconto, então dá uma olhada, 25%, aproveite e vamos continuar que ainda tem mais coisa para falar do Valhalla. O Valhalla, especificamente, é o seguinte: cada deus tem o seu castelo, tem a sua morada, o seu pátio, o seu salão. Thor tem o dele, e Odin tem o dele, que é, como eu tô falando pra vocês, Valhalla. Como que funciona essa dinâmica do Valhalla? Tem lá uma galera brigando, estão em guerra. Aí um pessoal morre. Morreu em batalha, tem valor esse cara? Então as valquírias, que são meio que soldados de Odin, elas vão
pegar alguns guerreiros e vão levar para Valhalla, onde vai habitar todos esses soldados no pós-vida. E Odin, então, está acumulando esses soldados para no dia do juízo final, no crepúsculo dos deuses, no Ragnarok, ele usar como ferramenta, junto com os deuses, para lutar contra os gigantes. Os gigantes, junto com algumas outras figuras, vão usar também os soldados deles, que não morreram em batalha, que morreram de outras formas. E de Odin e dos deuses vão ser esses caras que vivem treinando, eles morrem, mas continuam treinando, aí comem muito, bebem muito, tem lá um porco, tem uma cabra específica, tudo isso na mitologia nórdica é muito bem explicado. Então Valhalla é um salãozão descrito como gigantesco, onde esses caras vão e treinam. E é por isso que ele, então, é o deus dos mortos em batalha. Inclusive tem uma passagem, em determinado momento ali dos Eddas, que fala que Odin pode, inclusive, revelar segredos para os mortos, dando esse vínculo ainda maior com essa galera. E aí, no fim dos tempos, no fim de tudo, no Ragnarok, no crepúsculo dos deuses, Odin não vai ser um dos que vai sobreviver. Ele vai morrer por Fenrir. Fenrir é um lobo gigantesco, tem uma história própria, inclusive, que tem lá no curso, inclusive, tem uma palhinha dele aqui também no canal, mas ele é um lobão gigantesco e ele fica preso. No Ragnarok ele vai se soltar, vai dar início ao Ragnarok, inclusive, junto com outros elementos, e aí ele vai pra cima de Odin, vai matar Odin e lembra que eu falei que Odin tinha dois filhos um pouco mais desconhecidos? Um deles é o Vidar, representando ali a vingança, vai vingar o pai e ele sim vai matar Fenrir. E assim finaliza o primeiro vídeo dessa série que vai acompanhar o primeiro mês, um pouquinho mais, de lançamento do curso de mitologia nórdica. Se você gostou, curta, dá uma comentada, eu vou falar de alguns deuses aqui. Se você quiser ver isso também com outras mitologias, deixa. Qual mitologia você quer ver um pouquinho do panteão, que a gente fale um pouquinho sobre os deuses? Eu fico por aqui, dá uma olhada na descrição para dar uma olhada no curso. Um beijo no seu coração e até a próxima.